Hoje, terça-feira, estaríamos no templo, mas infelizmente não tem sido possível e todos nós sabemos qual o motivo. Mas estaremos dando sequência ao estudo das bem-aventuranças. Iremos estudar hoje a 7ª bem-aventurança. E eu creio que o Senhor, nosso Deus, tem algo a falar aos nossos corações nesta oportunidade. Vamos fazer uma oração. Em seguida estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus. Teremos hoje a participação do levita Jefter, e logo após a oração, ele então já poderá estar louvando ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Em primeiro lugar, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelo que temos feito, Senhor, e não te agradado. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, perdoa-nos. E agora, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar chegando aos lares dos nossos irmãos, todos os teus servos, ó Deus, que estarão atentos ao estudo, Senhor, da Tua Palavra, que será ministrado daqui a instantes. Abre o entendimento de todos nós e dá também a todos nós a Tua graça. Que haja, Senhor, reverência e que nós, quanto povo, saibamos, ó Pai, reconhecer que Tu és Deus e que a Tua Palavra é que haverá de ser ministrada aos corações em nome do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Jefter, a paz do Senhor, meu amado irmão. A paz do Senhor, meu amado irmão Jefter. A paz do Senhor, pastor Chagas. Que prazer tê-lo outra vez fazendo conosco essa live para chegar até os corações dos nossos irmãos. Amém. Você irá louvar o Senhor. Qual o hino que você vai louvar o Senhor? Vou louvar o hino da harpa, 545. Isso. Porque vamos ele ouvir o nosso irmão Jefter louvando ao Senhor Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Que quando enfim chegar a hora em que a morte
caminharei sem duvidar. Terei vitória, irei a glória ao meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Amém. Nós vamos voltar a ouvir o nosso chefe ao final, após a ministração da palavra de Deus. Mas, irmãos, hoje, terça-feira, o diácono Deodato está lá na sede até às 8 horas, com as revistas da Escola Bíblica Dominical. E se você não puder ir hoje, durante o dia, essas revistas ficarão com o cooperador Cosme Leandro. Você pode procurar o Cosme Leandro lá na igreja e adquirir a sua revista de Escola Bíblica Dominical. Também o cooperador Fernando, o tesoureiro da igreja, está a esta hora já, certamente, até às 8 horas, aguardando os irmãos que desejarem recolher os seus dízimos e oferta. Nós fazemos um pedido. Você que vai se destinar à igreja para adquirir a revista ou então recolher suas ofertas e dízimos, por favor, esteja de máscara. Por favor, vamos contribuir para que não haja propagação desse vírus. Vamos fazer a nossa parte. Nós sabemos da guerra que nós estamos participando e todo cuidado é pouco. Eu sei que você tem tido cuidado, tem observado toda a orientação quanto à higienização, mas é uma recomendação a mais que não faz mal para ninguém. E lembrando, nós estamos em isolamento social, distanciamento social, digo, observem o distanciamento social. Nós somos servos de Deus, cidadãos dos céus e do Brasil. Vamos fazer correto, vamos observar o distanciamento social, vamos observar o isolamento social quando for o recomendado, o necessário. Vamos fazer isso, vamos observar a higienização. Isso concorrerá para que haja uma diminuição no contágio dessa infecção, desse vírus que está assolando o Brasil. Os números continuam crescendo, continuam aumentando, a estatística é assustadora e, infelizmente, nós, como brasileiros, parece que não estamos levando a sério algo que deveria ser levado a sério por todos nós, por toda criatura, por todo ser humano. E nós vamos continuar assim, nos falando, levando a palavra através de live. Quando oportuno, nós sábados teremos uma reunião com os dirigentes através do chamada de vídeo e estaremos passando informações maiores e os irmãos repassarão, os dirigentes
repassarão às suas ovelhas, nas respectivas congregações. Bom, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós temos feito sempre essa leitura e avançando um versículo de cada vez, à proporção que o estudamos. Mateus, capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta, irmãos, é a 7ª bem-aventurança. E nós iremos estar meditando, refletindo nesse versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que fala sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E, irmãos, nós estamos diante de uma nova característica do servo de Deus. Uma nova característica de todo crente em Cristo Jesus. Esta nova característica de todo crente em Cristo Jesus, e que nós iremos estar estudando a partir de hoje, é exatamente a característica de ser pacificador. Todo crente em Cristo Jesus deve ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque são bem-aventurados os pacificadores. E a resposta está no próprio versículo. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Essa declaração, irmãos, deve ter sido causa de conflito entre judeus. Eles, judeus, eles tinham a ideia de que o reino vindouro, o reino do Messias, seria um reino militarista. Eles tinham a ideia de que o reino do Messias seria um reino nacionalista, um reino materialista. Sabe, irmãos, tem sido assim até hoje. As pessoas tendem por materializar as promessas de Deus. Os judeus, eles pensavam que o Messias se firmaria como um grande monarca, um grande comandante, um grande general, um grande rei terreno, e que esse monarca, esse grande rei, os libertaria de
toda a sua escravidão, de toda a escravidão que eles, judeus, estavam sujeitos. Escravidão sob o Império Romano. E que esse grande monarca faria dos judeus um povo acima de todos os outros povos, como que fossem uma raça conquistadora e uma raça predominante. E eles pensavam assim. Estavam enganados, né, irmãos? Nós sabemos disso. Após o milagre da multiplicação dos pães, operado por Jesus, o povo ficou tão impressionado com esse milagre, o povo ficou tão impressionado com o que viu, que todos começaram a comentar, todos começaram a dizer, sem dúvida, esse aí é o Messias. Esse é o Messias. Em seguida, irmãos, sabem o que o povo tentou fazer? Sabem o que os judeus tentaram fazer em seguida? Tentaram proclamar Jesus Cristo Rei. É o que registra João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15. Aí, então, o Senhor Jesus diz a todos que o ouviam oportunamente, não, vocês não entendem. Bem-aventurados os pacificadores. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos estariam combatendo em favor de um reino terrestre. O meu reino não é deste mundo. Vocês estão todos equivocados. Foi assim, irmãos, que Jesus Cristo enunciou, proclamou esse belíssimo princípio espiritual. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Que maravilha. Você pode ser chamado de filho de Deus? Você pode ser chamado filho de Deus? Nós podemos ser chamados filhos de Deus? Independentemente da sua resposta, eu preciso fazer uma outra indagação. Quem são os filhos? Quem são os pacificadores? Quem são os pacificadores? Irmãos, pacificadores são os que reconhecem a sua pobreza de espírito e choram. Esses são pacificadores. Pacificadores são os mansos. Pacificadores são os que têm fome e sede de justiça. Pacificadores são os misericordiosos e os limpos de coração. Esses não somente promovem a paz em tudo o que dizem, mas promovem a paz em tudo o que fazem. A sua própria vida é uma grande influência para evitar brigas, contendas e divisões. A propósito, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, escreve: Deus espera que seus filhos sigam a paz
com todos, sem exceção. Deus espera que nós, quanto filhos seus, devemos seguir a paz com todas as pessoas. A paz com todas as pessoas. E aí nós voltamos a indagar, outra vez, quem são os pacificadores? Irmãos, pacificadores são aqueles que possuem, pelo menos, as características das 6 primeiras bem-aventuranças. Lembram? No capítulo 5, do versículo 3 em diante, nós temos lá, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, os pacificadores devem ser pobres de espírito, chorar, ser mansos, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração. Então, pelo menos essas características, o pacificador precisa ter. E dessa forma, possuindo essas características, eles passam a exercer uma enorme influência para a paz entre os homens. Esses serão chamados filhos de Deus. Mas, irmãos, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, diz: Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, escreve: o Filho de Deus é o príncipe da paz. Aleluia. E Paulo, agora escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, fala: o Espírito Santo é o Espírito da paz. Aleluia. Aleluia. Irmãos, uma vez cientes quem são os pacificadores, conscientizados de quem são os pacificadores, eis que nos sobrevém uma outra pergunta, uma outra indagação. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Por que os pacificadores são felizes? A resposta, queridos, é que eles são abençoados por serem absolutamente diferentes de todas as outras pessoas. Por serem aqueles que se destacam como diferentes de todos os habitantes da terra. Justamente por serem filhos de Deus, são diferentes. Aleluia. Isto significa, irmãos, que aqueles que induzem a violência, ou participam dela, ou praticam a violência, aqueles que são preponderantes, aqueles em que a solução de suas demandas, de seus problemas, é resolvida no braço, ou com uma arma que seja branca ou de fogo. Eles podem até ganhar a guerra, ganhar o conflito, ganhar a contenda, ou ganhar a briga, para ser mais claro, mas não serão merecedores do prêmio separado por Jesus Cristo aos pacificadores. E que prêmio é esse, pastor? Mateus capítulo 5, versículo 9.
responde que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O prêmio, o presente, a dádiva é esta, que o pacificador é chamado filho de Deus. Sabe por que acontecem tantas guerras no mundo? No século passado, no século XX, tivemos 2 grandes guerras mundiais. Irmãos, de acordo com a bem-aventurança que nós estamos comentando, de acordo com essa 7ª bem-aventurança que é encontrada no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, só existe uma resposta para essa indagação. Por que há tantas guerras? Por que tem havido tantas guerras? E a resposta a essa indagação é por causa do pecado. É o pecado. Nada mais. É somente o pecado. A causa de nós termos tido no século passado 2 grandes guerras mundiais e tantas outras que se arrastam e tantas outras violências que acontecem, que têm acontecido. A concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo dos homens são as verdadeiras causas de todas as discórdias, quer sejam entre indivíduos, quer sejam essas discórdias entre grupos, quer sejam entre nações. A concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo do homem têm sido as causas. Em resumo, tem sido o pecado a causa de todos os conflitos que têm existido na face da terra. O mundo, meus amados irmãos, o mundo não reconhece isso, que a causa de toda essa violência, de todas essas guerras, todas essas brigas, o mundo não reconhece. Por que não reconhece? Não reconhece devido à cegueira e à loucura em que vive o mundo, o próprio mundo, o homem, a humanidade. Mas, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, a dificuldade reside no coração do homem. E, enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado. Quer seja entre indivíduos, quer seja entre grupos, quer seja entre nações. Nenhuma outra medida tem chance de sucesso, tem chance de êxito, enquanto o coração humano permanecer no estado em que se encontra. E atentem para isto. Infelizmente, é com pesar que eu digo que esse é um mal que não se acha somente no mundo, mas, repito, infelizmente, também no coração de alguns ditos servos de Deus. Não esqueçamos, irmãos, que é do coração que provém os maus pensamentos, é do coração que provém os homicídios, os adultérios, fornicação, a inveja, o ciúme,
a malícia e todos os demais pecados originam-se no coração. Enquanto nós estivermos produzindo esses males, enquanto o nosso coração estiver mergulhado nesses males, contaminado por esses males, não haverá paz. Infelizmente. Aquilo que existe no nosso coração, inevitavelmente haverá de aflorar à superfície, haverá de vir à tona. Eu quero concluir dizendo que pacificador, irmãos, é uma pessoa que deseja a paz e está disposta a fazer tudo quanto for possível para que essa paz seja não só instalada, mas mantida e continuada, conservada. Pacificador, igreja, é a pessoa que se preocupa, em última análise, com o fato de que todos os homens estejam em paz. Com quem, pastor? Com o vizinho? Sim, é bom. Mas o pacificador se volta principalmente. O seu desejo é para que todos os homens estejam em paz com Deus. Em paz com Deus. Pacificador, irmãos, é alguém que não somente não provoca conflitos, mas que tudo faz a fim de estabelecer a paz. Essa é uma pessoa que recebeu um novo coração. É uma pessoa regenerada. É uma nova criatura verdadeiramente. Que tem um coração transformado pelo Espírito Santo, que tem um coração limpo. Escute, por último, somente um homem dotado de coração limpo, somente um homem dotado de coração limpo pode ser um pacificador. E reflitamos sobre essa palavra. E meditemos sobre o que foi aqui exposto, o fundamento na palavra de Deus, alicerçado na Bíblia. Que estejamos fazendo um reexame, um autoexame, mais precisamente. Que estejamos colocando diante de Deus a nossa vida, o nosso proceder, as nossas atitudes. Que estejamos nessa hora falando a Deus, Senhor, transforma o meu coração. Eu quero ser um pacificador. Eu quero ser um filho teu, um filho de Deus. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a contribuir com a paz, a proclamar a paz através do meu exemplo, do meu testemunho. Quer seja na minha família, quer seja no meu trabalho, quer seja
na escola, na faculdade, na igreja. Diga ao Senhor, eu quero ser um pacificador. Transforma o meu coração. Rejeite todo o ódio, rejeite todo o desejo de vingança, rejeite isto e estenda a mão para quem está do outro lado e diga, me perdoa, me desculpe, eu quero ser um pacificador, eu quero ser um filho de Deus, e não mais haverá contenda entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que isto seja inserido na sua mente. Encontre lugar no seu coração. E que você, pelo Espírito Santo, seja transformado em um pacificador. E assim, um filho de Deus, para a glória do nome do nosso Pai. Amém. Amém. Pai, nós te louvamos. E te pedimos, ó Deus, misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Transforma o nosso coração em um coração limpo, para que assim sejamos pacificador e possamos ser chamados filhos de Deus. Tem misericórdia, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Às vezes e tantas vezes que geramos conflitos, envolvemos-nos em conflitos, em contendas, em brigas, por ignorância à tua palavra, Senhor. Hoje tu falaste conosco, e por isso nós nos rendemos aos teus pés, nos quedamos aos teus pés em pedido de perdão, para que, limpando o nosso coração, Senhor, em obediência à tua palavra, sejamos pacificadores, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos ouvir o nosso irmão Jefter, mais uma vez, louvando ao Senhor Jesus, ele que está com a sua família reunida a esta hora, aí na sala da sua residência, e estou sentindo a falta do vocal formado pela irmã missionária Gracileide, do pastor Gilberto, que tem ajudado o Jefter no louvor. Vamos ver se agora nós possamos ouvi-los. O senhor Família Gonçalves. Nessa hora, agora só eu mesmo, pastor Chagas. Tudo bem. Na próxima... Eles vão ficar devendo essa. Vou ficar devendo essa. Tá bom. Vamos lá cantar. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante ao seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto que és fiel.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu amado irmão, pela sua participação. Que Deus abençoe você, o seu ministério e todos da tua família. Um abraço ao seu papai, sua mamãe, sua irmã, todos da tua casa. Um abraço. Nós também enviamos o nosso abraço virtual aos líderes da igreja, da Assembleia de Deus Promessas do Bairro da Fé em Deus, o casal de missionário José Wilson e Jacineide, também a todos os demais obreiros daquela congregação, o missionário Arilton e a missionária Jocileia, enfim, todos os irmãos que constituem a Assembleia de Deus Promessas aí no bairro da Fé em Deus, o nosso carinhoso abraço, saudoso abraço virtual, e brevemente estaremos nos congregando como antigamente. Também o nosso abraço aos líderes da congregação da Assembleia de Deus Promessas do Habitacional Turu, na pessoa do diácono casal de Daniel Barbosa e Vitoriana, diácono Daniel e diaconisa Vitoriana, e a todos os que também se congregam com este abençoado casal. Deus abençoe vocês grandemente. E ao irmão Júnior, o diácono Manuel Júnior, e a nossa diaconisa França, lá na Assembleia de Deus Promessas, no bairro do Maracanã. Deus continue os abençoando grandemente. E esse abraço é extensivo a todos os irmãos que se congregam com os senhores aí, que fazem, que formam, que constituem de forma brava e espiritual essa igreja no bairro do Maracanã. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês aí. O nosso abraço também à irmã Vieira, que tem se recuperado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem cuidado dela de forma excepcional. Aleluia. Irmã Vieira, a paz do Senhor. Logo, logo nós estaremos retornando ao templo. Um abraço a toda a sua família, à família Estrela, né? Família Estrela, ao doutor Alain, que sempre tem tido um carinho muito grande por todos nós. Um abraço, meu querido irmão Alain. Gustavo, meu filho, lá em Assunção, no Paraguai, nós estamos aqui ansiosos te esperando para te ver de perto, se não te abraçar, mas pelo menos te ver fisicamente bem mais perto de nós. Deus te abençoe aí em Assunção. Enfim, a todos os irmãos que formam e constituem a Assembleia de Deus Promessas em São Luís, o nosso abraço em o nome do Senhor Jesus. A minha filha Adna, diaconisa Adna, e ao cooperador Sérgio, o nosso abraço também em o nome do Senhor Jesus. A nossa esposa, a minha querida esposa, a pastora Loide, ainda não chegou do trabalho, ela está nessa frente que não pode recuar, tratando de pessoas também, de certo modo, relacionadas com essa enfermidade, se não diretamente, mas indiretamente. Que Deus a abençoe grandemente, poupe a sua vida, proteja, assim como a vida de todos que estão na vanguarda
nessa frente de trabalho, de combate a esse vírus maldito. Senhor, nós te agradecemos outra vez, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, pela palavra que foi ministrada, e que elas fiquem guardadas em nossos corações, e que possamos estar aplicando às nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.